Boa noite! Estamos começando. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos aqui a nosso encontro de aconchego para ficar, aconchego para viver. Sejam bem-vindos, vamos se acomodando, agora são 8 horas. Obrigado por vocês estarem entrando aqui. Os nossos entrevistados, vamos dizer assim, Marcelo e Thay, já estão aqui pela área. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria para esse momento, para nós, tão significativo enquanto projeto, enquanto mudança e tudo isso que a gente compartilhou aqui nos últimos dias. Vou adicionar nesse momento a turma que vai participar com a gente aqui dessa conversa. Boa noite a todos. Boa noite, especialmente agora, para o Marcelo. E aí, Marcelo? Muito boa noite, Rafa, como é que vamos? Tudo jóia? Tudo certo, graças a Deus, e contigo. Maravilha, cara. Que alegria estar aqui, velho. Que alegria. Muito bom estar aqui, nem preciso dizer o quão especial é esse dia para nós, né? A gente vai, enfim, conversar agora, mas foram meses, né, Marcelo, para a gente chegar aqui, para chegar nesse dia. Alguns meses, muito bate-papo, muitos cafés. Bianca, tudo bem? Boa noite. Boa tudo noite, bem? Bi. Olá. Boa noite, Thay. Boa noite. Thay. Oi, pai, que deu oi ali. Oi, pai, oi, mãe. Já tem uma galera ali dando boa noite, dando oi. Pô, eu não tô vendo essa galera aí, eu tô aqui no celular, mas vamos me atualizando aí, gente. Estão chegando. Tânia Carvalheiro, que tá Cavaleira, que já tá aqui também, viu, Marcelo? Já estamos com... Tânia Cavalheiro, minha excelentíssima mãe, numeróloga da Estúdio Não pode Up faltar, também. não pode faltar, né? E aí, Boa, bom, para todo mundo que está entrando, estiver entrando, fica de antemão meu agradecimento de coração cheio. Muitos amigos e muitos colegas. Eu já tô vendo uma galera que eu adoro e que eu tô morrendo de saudades dando oi ali. Gratidão a todos que estão entrando, gratidão. Bom, gente, a gente tem uma noite aqui bem importante para Estúdio Up, uma noite de transformação, uma noite de mudanças, de conversa, né? Acho que esse também é um momento para isso. Ao fundo, vocês estão escutando um som chamado Acceptable 80s, que é uma releitura no teclado, no piano, de um som que foi construído em 2007 com base nos anos 80 e que faz um pouco parte do que a gente vai conversar por aqui hoje. Muito obrigado por vocês aceitarem, Marcelo e Thay, essa mudança tão importante e significativa para a Estúdio Up. Que momento é esse da Estúdio Up? O que está acontecendo? Começou algum tempo atrás, eu estava batendo um papo com a Thay, e aí eu olhei para o lado, vi o logo da Estúdio Up, como é conhecido, e o slogan Otimizando Interiores. E aí eu disse para ela, eu acho que esse logo não está mais representando o que a gente passa com a Estúdio Up, o que a gente quer passar com a Estúdio Up. Aí passou um tempo, aquela ideia foi maturando, depois a gente olhou para o slogan Otimizando Interiores e a gente, também acho, não sei se é esse slogan. E aí eu retribuo o agradecimento a vocês, porque tudo começou com uma ideia muito mais simples, que era só, vamos pensar em reformular o logo. A gente começou a conversar, eu conheci a Holanda, através do Spolavori, que é um amigo de longa data, cliente que virou amigo, e aí depois o Landa trouxe a Bi, e aí a gente, com uma simples ideia de mudar o logo, para que a gente conseguisse transmitir um pouco mais do que a gente quer, vocês vieram com uma ideia muito mais cheia de conteúdo, muito mais elaborada, que acabou resultando em toda uma redescoberta da Estúdio Up. Thay, como é que tu vê tudo isso? Então, o Rafa disse que estava tocando uma música ali que era Acceptable in the 80s, né? Nos anos 80. E a 5 minutos de começar a live, a gente descobriu que a gente estava desatualizado com as tendências. E como nós somos dos anos 80, eu acho que a gente precisou dar uma recauchutada, assim, uma renovada no que a gente vinha
tanto apresentando para os clientes, quanto principalmente passando nas redes sociais. Aí a gente conheceu o Rafa e a Bi, né? Depois, eu confesso que logo que começou, eu pensei, bom, nós vamos mudar o logo, é isso que nós vamos fazer, né? Foi uma coisa que até eu comentei com o Rafa e com a Bi na nossa última reunião do processo, foi a diferença entre, como nós somos arquitetos, já vou vender o peixe também, né? Foi a diferença entre a gente contratar um arquiteto para fazer o projeto e a gente contratar somente o marceneiro. Não quer dizer que o marceneiro não vai fazer o trabalho, mas ele vai fazer um trabalho muito menos pessoal do que o arquiteto, que vai conhecer a pessoa e tentar fazer aquele projeto específico para ela. Então, a minha leitura foi que a gente contratou os profissionais para conhecer a gente e passar a imagem que a gente queria representar da empresa. É verdade. Já cheguei falando. Já cheguei falando. Não, mas tá certíssimo. Foi uma analogia que a gente fez e a gente gosta muito de fazer essas analogias e essas comparações, até quando a gente está falando com clientes. Foi muito legal porque nós passamos por uma experiência muito parecida com o que a gente proporciona para os nossos clientes, né? Quem nos procura, que é fazer toda uma entrevista para entender, chafurdar um pouquinho na vida da pessoa, investigar, mergulhar. E teve Isso é muito curioso. A gente irritou, né, Rafa? De tanta pergunta, tanta conversa, deixamos eles loucos. Foi muito curioso estar do outro lado do time, né, Marcelo? Muito, muito. A gente geralmente invade os clientes com perguntas muitas vezes mais pessoais, que parecem não fazer muito sentido ali na hora de debater um projeto. Os clientes sempre confiaram e entregaram as respostas, e foi muito interessante para a gente estar do outro lado e saber como é que eles se sentem, né, com essa questão toda dessa inquisição que foi esse monte de perguntas e demais, invasão na nossa... Experiência fantástica. Foi muito legal. E aí vocês dois chegaram em algo que a gente não enxerga hoje nos estudos de arquitetura, pelo menos daquilo que a gente já conheceu até hoje aqui. Vocês chegaram nessa questão. Aconchego para ficar. Num sentido bem emocional, num sentido quem eu sou, aonde eu vivo. Quem eu sou no lar que eu habito. E aí a gente pergunta para vocês, o que é esse aconchego para ficar? Na verdade, o primeiro trabalho, a primeira vez que a gente trabalhou juntos, inclusive, foi num ambiente da Mostra Elite Design que se chamava Teu Conchego. Então, já é uma palavra que para nós já vincula com aonde a gente realmente se conheceu. E é uma palavra que a gente até se surpreendeu positivamente de saber que os nossos clientes, quando eles se referem ao projeto que a gente faz, muitas vezes a palavra aconchego, ela vem à tona espontaneamente, né, de cada um deles. Então, isso a gente achou muito legal. E aí a palavra aconchego para ficar, assim, a expressão aconchego para ficar, é essa importância que a gente tem de se sentir em casa. Mesmo que a gente não esteja na nossa casa, mas que a gente se sinta o suficientemente acolhidos, à vontade, para poder aproveitar o ambiente, aproveitar o momento, aproveitar tudo ao máximo. Complementando o que a Thay disse, é perfeita. A palavra aconchego não teria uma palavra melhor mesmo, né? Até a Holanda falou que nós que chegamos nisso, mas, cara, se a gente chegou nisso, certamente foi pelo trabalho que vocês fizeram com que a gente chegasse nessa palavra. Eu vou te interromper, Marcelo, desculpa. Mas é só para dizer, não foi a minha visão é que não foi a gente que chegou na palavra aconchego, acho que foi a palavra aconchego que chegou até nós. Assim. É verdade. É verdade, porque na verdade o que a gente sempre procura em todos os nossos projetos, e quando eu digo todos, é todos mesmo, não é só projetos residenciais, mas também ambientes corporativos, né, dado, por exemplo, enfim, até o nosso escritório, aqui o escritório da Studio Up, a gente sempre procura fazer com que o ambiente fique com essa questão de ser um ambiente que te acolhe, um ambiente que te abraça, um ambiente que... abraço é um troço gostoso, né? Às vezes a gente entra num abraço e não quer mais sair dele. E o que a gente quer fazer com os nossos espaços é exatamente isso, sabe? É fazer com que as pessoas entrem e se sintam pertencentes àquele espaço, como se aquele espaço realmente fizesse parte da personalidade deles. Só que isso que é o bacana da arquitetura e é o que a gente busca incansavelmente nos nossos projetos, isso a gente só consegue
quando a gente realmente consegue entregar um projeto que é uma extensão da personalidade do cliente. Cara, se é uma pessoa que tem um gosto de um ambiente mais clean, não adianta a gente fazer um ambiente todo sofisticado e vice-versa, né? Eu acho que o trabalho, o mais incansável é isso, é a busca de fazer ambientes que abracem as pessoas. Por isso o aconchego para ficar. Boa. Que legal, né? A Bia, acho que traz ali um olhar, talvez, da questão do lar também, né, Bia? Não sei o que tu enxerga daí, Bia, para perguntar para eles. De otimizando ambientes, né? Vocês foram pro lado muito mais emocional do aconchego, do lar, do afeto. E não que vocês já não fizessem isso antes, na verdade, vocês já faziam, né? Não tinha isso quando a pessoa olhava, né? Uma otimização, uma coisa tão racional, né? Não é uma coisa tão afetiva. Então, acho que o que a gente fez, assim, nesse trabalho em conjunto, na verdade, foi fazer exatamente o que vocês fazem com os clientes de vocês. Extrair aquilo que é a essência e transformar isso num projeto tangível, né? Mas antes da gente chegar nesse tangível, acho que é importante falar disso, né? De como vocês conseguem identificar isso nas pessoas. De como vocês enxergam isso nos clientes. Como transformar espaços em lar. A Thay trouxe numa das nossas conversas, Thay, de uma cliente que se sentia na sua casa como se ela estivesse num decorado. Na verdade, ela literalmente fez isso. Antes de conhecer a gente, ela pegou o folder do apartamento decorado dela ali, do prédio, e ela, não sei se foi uma arquiteta, se foi um marceneiro, na verdade, não vou fazer a fofoca errada, mas ela mas ela disse que ela pediu para fazerem exatamente como na imagem do decorado, era isso que ela queria. E aí fizeram, ela morava lá já fazia quase 1 ano, e quando ela veio falar com a gente, ela disse, eu tô morando aqui há 1 ano e eu não me sinto em casa. E eu acho que isso foi uma coisa que eu e o Marcelo, sem saber comunicar, a gente já fazia mesmo. A gente sempre comenta, inclusive, tanto nos projetos dos nossos clientes e do que eles querem e às vezes o que eles acham que querem, mas na verdade não representa eles. Também às vezes trabalhos de outros profissionais, assim, a gente sempre olha e comenta assim, nossa, mas isso aqui tá lindo, mas eu não me imagino morando lá, eu não sei se alguém moraria lá. Às vezes é uma coisa muito pessoal mesmo, assim, né? E a gente acaba se surpreendendo com os nossos clientes do como são os mesmos 2 arquitetos, é a mesma empresa, são as mesmas cabeças de sempre, e a gente faz casas completamente diferentes uma da outra, porque realmente isso vem do cliente para nós, né? A personalização é a entrega que o cliente faz, de nos dizer quem ele é, para que a gente possa transformar a casa dele na cara dele. Então, aquela questão do otimizando interiores que a gente vinha trazendo, na verdade, era muito rasa para representar o que a gente estava querendo passar para as pessoas, assim, qual era a nossa verdadeira intenção quando a gente começa um projeto novo. Essa característica do otimizar interiores, isso não se perdeu. Algumas especializações que eu fiz e que sei que a Thay também fez, que é muito estudo de arquitetura ou de referências orientais, arquitetura de barcos, que cada cantinho tem que ser aproveitado, e isso trazendo para os apartamentos de hoje em dia, que cada vez são mais compactos, é muito importante, mas com isso trazendo toda a personalidade do cliente. E isso que a Bi comentou, que foi muito emblemático também para nós, o cliente realmente ele estava morando num apartamento decorado, e o apartamento decorado agrada, né, a maioria das pessoas, porque, enfim, todo mundo vai ver e todo mundo gosta, mas é aquela coisa de depois de um tempo tu entrar num apartamento e saber, essa é a minha casa, e a gente chega nisso através de fazer o que vocês fizeram conosco, que é ir lá, fazer uma entrevista com o cliente, ficar 2 horas batendo papo com ele, saber da vida dele, quais são os hábitos, quais são os gostos, se ele tem coleção, se ele tem hobby, que hora que ele acorda, que hora ele vai dormir, né? Que música escuta... Que música escuta, que tipo de arte ele Que gosta. cor ele odeia, que cor ele gosta. Que time ele torce, que filme ele gosta, que filme ele não gosta. Então, cara, é super amplo. Tem uma frase que o pessoal usa brincando e diz assim, para ser arquiteto tem que ser um pouco de psicólogo. Olha, eu digo assim, hoje em dia, com toda certeza, claro que não entrando no ramo dos psicólogos, mas com certeza quando a gente
a fase que antecede o projeto, que é extremamente importante para poder desenvolver o projeto, é um trabalho tão subjetivo quanto objetivo, no sentido de a gente entrar tanto para as questões mais íntimas do cliente, quanto para as questões físicas. Então, claro, é importante saber qual é o refrigerador que ele quer, se ele quer um fogão de 4, ou de 5, ou de 2 bocas, mas todas as outras coisas que o cliente vive são tão importantes quanto as coisas materiais para nós. Aproveitar, eu vi aqui uma mensagem do Arnaldo, queria mandar um abração para ele, que é um cliente muito, muito querido. É um desses clientes que acabou virando amigo nosso. Passando só para desejar muito sucesso para vocês, amigos do coração. Já estou no avião. Beijo para vocês e muito sucesso. Ah, que ótimo. Família Duarte. A gente, inclusive, nesse processo assim, de imersão na Studio Up, né? A gente conversou com clientes, né, Rafa? A gente conversou com alguns clientes e foi bem, assim, marcante, né? A gente estava sentindo já esse jeito de vocês nas conversas, né? Esse jeito afetuoso, esse jeito personalizado e de escuta ativa com as pessoas. Mas quando a gente ouviu os clientes de vocês falando, né? Bateu lá no quentinho, né? Deu um quentinho lá no coração de pensar assim, como é legal a gente estar fazendo projetos com pessoas legais, assim, né? Com pessoas reais. Os clientes de vocês realmente ficam apaixonados, assim, né? Viram fãs. Bom, a gente também vira fã deles. É porque a gente se envolve muito, né? O envolvimento é um envolvimento gigantesco. Às vezes a gente se envolve tanto que a gente ouviu história de que tinha cliente na Leroy Merlin fazendo videochamada para vocês para saber, é isso ou aquilo que eu compro, Marcelo e Thay? A gente, o que o Marcelo falou ali, né, não que a gente faça o papel do psicólogo, é óbvio, lógico que não, mas a gente pega os clientes num momento de transição sempre da vida deles. Independente de se é para reformar a casa, se é para se mudar para um lugar novo, se é para consertar algo que não está bacana. Então, sempre é um momento de muita transição, assim. Então, eles se abrem justamente por causa disso e é importante para a gente ouvir o que eles estão falando, também por causa disso, porque já é um momento delicado, que a pessoa já está sofrendo uma mudança, já está investindo um valor financeiro em cima, um valor não só financeiro, mas também do tempo desgastado, do estresse da obra, né? Então, é importante que a gente consiga se conectar mesmo, assim. E a gente acaba até sofrendo junto. Quando um orçamento sai muito alto, quando uma obra atrasa, a gente acaba ficando estressado junto e parece que é a nossa casa que está sendo em jogo ali, né? Afetada, exatamente. Não, é bem esse. Às vezes o cliente está com alguma situação particular também, às vezes, cara, às vezes quando a gente vê, a gente está preocupado com situações particulares do cliente também, sabendo se, resolveu, não resolveu, como é que tá, sabe? Tudo. É um envolvimento realmente muito grande. Porque não adianta, pra gente conseguir pegar essa essência, esse envolvimento, ele é necessário, né? Então, é inevitável. A gente acaba se entregando aí e é muito legal quando essa entrega também acontece do outro lado. Graças a Deus, quase sempre isso acontece e possibilita isso, com certeza, essa entrega também do cliente conosco. Exatamente isso. Faz com que a gente chegue num resultado muito mais assertivo, assim. Boa. Por isso que a gente se entregou tanto também para esse projeto. Pois é, a gente ouvia de vocês no início de fevereiro desse ano que queremos final de março estar com tudo já no ar. E aí... De vocês não. Eu gostaria de ressaltar que não é de vocês, é do Marcelo que está essa cobrança. Porém, contudo, entretanto, todavia, no meio do processo, e acho que é o processo que vocês aplicam hoje nas pessoas para identificar esse aconchego delas, esse processo ele faz descobertas. E nessas descobertas, talvez a gente acalme um pouco mais o coração e pense, não, peraí, é mais profundo do que eu imaginava. E talvez o espaço que eu vou mudar na minha casa não seja só a parede e o móvel. Tem ali sentimentos que vão se movimentar. É um pouco disso? Com certeza é um pouco disso. Com certeza. Nossa, com certeza. Agora bateu o vinho. Mas é isso mesmo.
É isso mesmo. E às vezes a gente se preocupa também, e também é uma coisa que surgiu durante o nosso processo aqui da redescoberta da Studio Up. É um momento tão importante, quando eu resolvi, digo eu, porque quem criou a Studio Up fui eu, no momento a Thay não estava comigo, depois ela veio comigo, mas quando eu idealizei a Studio Up foi porque eu percebi, né, muitas pessoas passarem por um momento de mudança, né, como a Thay estava dizendo antes, é sempre um momento de transição e é para ser um momento tão especial, é para ser um momento onde a pessoa, enfim, ou ela juntou dinheiro, ou ela está investindo um recurso dela, onde ela depositou expectativas, sonhos, né, uma série de coisas. Então é para ser um momento tão fantástico, tão maravilhoso assim na vida da pessoa. E eu me deparei com muitas situações onde as pessoas... acho que a Thay caiu. A Thay pensou, vou vazar, vou embora. Vou vazar, vou embora. Daqui a pouco ela volta. Mas é um momento tão especial e eu percebi algumas vezes... Voltou. Desculpa, gente, caí. Eu percebi algumas vezes assim que as pessoas passavam por esse momento e não era... assim, não era tão legal quanto deveria. Não era gostoso. Pelo contrário, eu vi pessoas passarem por isso e serem momentos traumáticos. E a pessoa dizia assim, ó, fala, nunca mais eu quero mudar de novo. Não, que se mudar, tá louco, dor de cabeça, passar por obra e reforma, nem pensar, tá louco. E, cara, o que me motivou foi isso, não, vamos fazer com que as pessoas passem por esse momento vivendo a experiência que como tem que ser. Como ser um momento gostoso, um momento de transição, um momento alegre, né? É uma conquista, é uma superação, é uma evolução que a pessoa está tendo de alguma forma, ou no mínimo uma transição, mas isso, cara, a transição ela sempre tem que ser pro bom. Se tem todo esse investimento emocional e financeiro, às vezes, que é mais ou menos trazendo de novo para a alusão do nosso projeto com vocês, né? Às vezes, eu prefiro tirar um pouquinho o pé do acelerador e dizer assim, ó, não, cara, vamos fazer com que o resultado fique 100%, sabe? Não vai ser, no nosso caso do nosso projeto, uma semana, 2 dias, ou se fosse o caso 15 dias, que ia mudar a minha vida, né? A vida da Studio Up, a nossa vida, o nosso trabalho. Então, se tiver que esperar um pouquinho mais para que a gente tenha um resultado muito mais acertado, com certeza vale a pena. E eu acho que seja gostoso para todos os envolvidos, né? Que é no mesmo... E acho que a mesma coisa vocês fazem... Ops, acho que eu caí. Oi. Olha, não sei. Agora ficou todo mundo girando aqui. Eu tô só ouvindo vocês, tá todo mundo girando também. Tá todo mundo eu girando, também, eu tô só ouvindo e tá todo mundo girando, né? Então vamos lá, deve ser do Insta. Pois é, aqui, não queria perder as mensagens. Foi tanto afeto que pesou, voltou. É muito amor, é muito amor. É muito amor que pesou. Mas esse processo, né, Marcelo e Thay, como, na minha humilde opinião, né, foi gostoso, pelo menos do nosso lado, assim, acho que para vocês também, todo o processo ser legal, ser leve, tem prazo, tem profissionalismo, tem, assim, como vocês têm com os clientes de vocês. Vai dar problema, vai ter algum atraso, vai ter alguma coisa que não gosta. Às vezes acontece, né, os clientes de vocês trouxeram isso, deu um problema na obra, acontece. Agora, como é que vocês lidam com isso? Com leveza, transparência, né? Acho que é assim que as relações ficam mais legais, assim, né? Até tem acho que um parceiro de vocês que está comentando aqui, já fez alguns comentários. A Statera Iluminação. Thiaguinho. Exatamente isso, pessoas legais fazem projetos legais. Acho que é isso, né? No fim, essa pessoas essência, como essa essência de vocês, assim, deixa tudo mais leve, mais gostoso. Né? Com certeza. Não, essa Statera Iluminação o Thiago é um grande parceiro, tenho a felicidade de ter ele como um amigo de infância, que é quase um irmão, assim. É um irmão. E hoje, assim, falando de iluminação, é um dos profissionais que eu considero, assim, mais bem qualificados aí que trabalham conosco. Tem uma pergunta aqui, né, Rafa? Tem. Achei ótima a pergunta, ia comentar isso. Eu não tô vendo as perguntas, contem. A Rebeca Escobar está perguntando assim, ó, é mais fácil atender clientes que já sabem o que querem ou aqueles que não têm a mínima ideia?
E agora? Pode responder, Marcelo. Pergunta boa essa pergunta. Olha, se é mais fácil, eu não sei dizer exatamente o que é mais fácil. Eu acho que tanto o cliente que já sabe o que quer, quanto o cliente que não faz a mínima ideia, é mais fácil quando ele se entrega. O importante é que ele nos passe, né, que ele esteja entregue e nos passe essa informação. Se ele já sabe o que quer, ótimo, nos traz o que quer, né, e a gente vai ver se tudo que ele quer faz sentido, se dá para colocar tudo que ele quer ali, e como que aquilo que ele quer pode ser ainda melhor do que ele quer. Né? E se ele não faz a mínima ideia do que quer, bom, aí a gente vai ter que fazer um trabalhinho de descobrir o que ele quer, porque isso também é uma parte, né? É a gente entregar para o cliente o que ele precisa ou o que ele quer e não sabe o que quer e nem precisa. Tipo detetives arquitetônicos. Tipo isso. Até, inclusive, tem uma ferramenta que vocês usam que a gente descobriu também, né, Rafa? Muito legal. Acho que, sei lá, tem umas 30 questões ou mais, né? Tu prefere isso ou aquilo. São 34 atualmente. 34 questões. O quiz? A última versão está com 34. A gente faz um acompanhado de 34 imagens. Isso faz parte de uma das etapas do processo de conhecendo o cliente, que a gente apresenta 34 conjuntos de imagens, cada conjunto tem 3 imagens, e através disso a gente vai fazer um funil para definir qual é o estilo, qual é o grupo de estilos arquitetônicos que definem o gosto daquele cliente. Né? E a partir desse conjunto de conceitos arquitetônicos, a gente consegue definir um conceito para o projeto do cliente. Claro, não só isso, é isso junto com as outras 2 etapas que antecedem, que é o programa de necessidades e a entrevista de aproximação, que aí é a entrevista mais subjetiva que a gente comentou antes. Programa de necessidades? Como é que é isso? O programa de necessidades é a parte mais racional, né? É tipo, tu queres um fogão de 4... É uma ferramenta arquitetônica. É uma coisa que... Legal. É assim... Legal. O que precisa ter na casa dessa pessoa? Ela quer uma cozinha. Ok, tu cozinha muito, tu cozinha pouco, o fogão é elétrico, é a gás, quer freezer separado da geladeira. É a parte mais direta, mais prática mesmo, e menos subjetiva. É o oposto da entrevista. Exatamente, é o oposto. Na verdade, quando a gente faz o que a gente chama de entrevista de aproximação, a gente divide ela em 2 etapas, né? Hoje em dia... Mas é assim, basicamente é juntar as informações que são o programa de necessidades, que é isso que a Thay comentou, e a entrevista de aproximação, que é a parte mais subjetiva, que é saber o que tu gosta de fazer, né? Até umas perguntas, as mais básicas o que tu gosta de fazer, que cor tu gosta, que cor tu não gosta. E aí vai para umas perguntas mais assim, tipo, quais são os valores para tua família que tu julga mais importantes, né? Define felicidade, né? Em que momento que tu sente mais felicidade na tua vida? Quando tu tá fazendo o quê e com quem? Aí a gente junta tudo isso. Aí é afeto. Aí é afeto. Aí quando a gente junta tudo isso com o quiz, aí a gente consegue definir o conceito do cliente. O conceito do projeto para o cliente. E teve uma coisa curiosa, né, Bi, que nesse processo todo de que a gente está falando aqui sobre o aconchego para ficar, que é essa nova roupagem da Studio Up, vamos dizer assim, essa nova exteriorização, essa nova catarse da Studio Up. A gente começou a falar assim, gente, que dá vontade de ser cliente, só por fazer parte do processo. Né? Pior que é verdade, não é jabá. Vou te entregar meu cartão, Rafa. Obrigado. Eu de preferência o novo agro, né? O novo agora, cartão, Depois exatamente. A gente tem um contato para passar para vocês muito bom, viu? De uns arquitetos aí. Ótimo. Não, realmente despertou muita vontade, assim, de inventar uma obra, né? Inventar uma obra só pra contar com eles. O que a gente mais gosta é de inventar uma obra. De inventar obra, né? Eu só ia perguntar que, assim, deve ter bastante gente, né, que inventa obra, né? Vocês já atenderam clientes, assim, que, eu gosto de fazer uma obra. Tô a fim de mudar. Já. Já. É que eu me criei com isso, né? Meu pai, meus pais têm essa veia, assim, né? Cara, hoje eu tô com... Bom, não vou falar a idade, mas já passei por várias casas, assim, ó, e de todas as casas e várias mesmo, tô falando assim, acho que foram, olha, deve estar perto de 10.
Na verdade, o Marcelo foi fazer arquitetura por uma razão de economia familiar ali. Tinha demanda em casa, ele viu necessidade de mercado. Exatamente, né? E, cara, de todas as casas, teve só uma casa só que não foi reformada a casa. Todas as outras eram assim, comprar, reformar e tal, aquela coisa toda. Então isso tá muito enraizado em mim. Ó, a tua mãe já se manifestou, que é eu. Ela disse que tá assumindo. Tá assumindo. Com certeza, minha mãe é uma que adora inventar uma obra. A gente tem uma amiga até, a Angélica, né, Rafa? A gente tava falando sobre isso hoje. Ela tem um hábito, achei bem interessante, nunca tinha conhecido alguém assim com esse hábito. Ela tem um hábito com o marido dela, que eles vivem no máximo 2 anos na casa deles. E aí eles se mudam, pegam um outro apartamento detonado, assim, compram um lugar que é justamente para eles darem a cara deles. E aí Eu adoro. Adoro essa ideia. A gente faz obra o ano inteiro, né, Marcelo? Tem gente que gosta. Que legal. Não, é muito engraçado, porque esse tempo eu tava conversando com meu pai, né, e numa das reformas dele, ele tava me perguntando um negócio, eu falei, ele contestou, e ele falou, não, porque eu já fiz mais de 10 obras. Eu falei, também já fiz mais de 10 obras. Que coisa, né? Tem um estudo, inclusive, que diz que a média das pessoas mudarem de casa são 10 casas, né? Durante a vida. 10 mudanças. 10 mudanças durante a vida. Então, tem muita gente que nasce e morre na mesma, né? Eu acho que fica esse balanço, porque tem gente que muda muito. O Rafa é um que já mudou muito, né, Rafa? 19 casas até agora. E tem gente que muda pouco. Então, acho que fica esse 10, fica o meio termo, né? 19 é bastante, hein, Rafa? É bastante. Algumas com reformas, outras não. Bom, tu sabe que a gente também faz consultoria à distância, né, Rafa? Muito obrigado, isso é bom saber. É bom que todo mundo saiba aqui que se você que está acompanhando, tô fora de Porto Alegre, tô no interior, tô no outro estado, tô em outro lugar, pode falar com a Studio Up e falar assim, deixa eu conversar com eles para fazer uma consultoria à distância. Tem como, né? Tem como, a gente bate um papo e alguma coisa a gente consegue ajudar, com certeza. Boa. Mudança é uma palavra muito forte na vida de vocês, né? Porque tanto a mudança do cliente, a mudança de casa, a vontade de mudar a sua casa e agora vocês mudando a Studio Up, né? Qual é a importância que vocês veem hoje, assim, de mudanças na vida? Não, eu não sei, é o que eu comentei antes, sabe? Eu acho que a mudança, enfim, gostando ou não gostando de Raul Seixas, tem uma música que é emblemática que fala, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? E eu acho que a gente, todo mundo muda durante a vida, né? Isso é inevitável. A gente nasce, a gente vai passando por vivências, a gente vai passando por experiências, isso vai gerando uma carga de memórias, de lembranças, de sentimentos, e a gente vai mudando com isso, né? Eu acho que aquela frase de eu sou assim, eu não vou mudar nunca, eu acho que isso é uma frase de fuga. É muito importante, do meu ponto de vista, a gente observar as mudanças como, sim, sendo algo para positivo, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, para que todas essas mudanças da nossa vida sempre levem a gente para frente. Seja quando a gente muda um sentimento, quando a gente muda uma memória, quando a gente ressignifica alguma coisa, quando a gente muda a nossa casa, ou quando a gente vai pintar uma parede de outra cor. Quando a gente resolve trocar a lâmpada de uma luminária, isso muda a nossa sensação. É verdade. Isso é uma mudança. É muito verdade. Uma sugestão, tá? Para quem está nos ouvindo aqui. Se assim, vocês têm uma luminária no quarto de vocês, um abajur que for, e tem uma lâmpada, e essa lâmpada é uma lâmpada com luz branca, experimentem por uma noite mudar. Coloquem uma luz que seja uma luz quente ali, que é o que a gente chama de luz mais amarelada, ou uma luz, não vou nem dizer neutra, porque aí a gente entra numa questão técnica que depois a gente vai falar em outros momentos. Tipo esse tom de luz que está no teu fundo? Tipo esse aqui. Esse aqui é uma luz, não sei se vai dar pra ver, porque o brilho fica estourando um pouco, né? Dá mas é uma luz mais quente, tá? Experimentem mudar isso por uma noite. Vocês vão perceber a sensação que vocês têm como muda ao dormir, como muda para dormir, para pegar no sono, né? Ou até o período de tempo que vocês vão estar ali no quarto de vocês antes de dormir, isso muda.
né? Então, qualquer mudança que a gente faça, qualquer coisa que a gente faça na vida gera uma mudança, né? Então, não tem como a gente dizer que mudança não é algo importante, porque a gente passa por mudanças o tempo inteiro na vida. Então, a gente só pensa que é mais provável que tu tenha um resultado bacana se essa mudança for uma mudança pensada, for uma mudança planejada, né? E aí a gente só tenta fazer com que essa mudança seja mais legal para ti. Tem uma frase que agora tu me fez pensar que que nem tudo que muda é bom. Exato, eu ia dizer isso agora. Mas tudo que é bom é porque um dia mudou. Exato. E é um pouco Perfeito. disso, né, que você está falando. Perfeito. Muito bacana tudo isso, diz a GMS Macedo. Quero ressignificar meu escritório, diz ela. A Gabi. A Gabi Macedo. Estamos aí, Gabi. Estamos Na verdade, aí. uma curiosidade, toda vez que a Gabi é a nossa contadora da empresa e toda vez que o Marcelo visita a Gabi, ele faz uma mudança no escritório, porque ele pega todas as coisas que ela organiza por corzinha, ele vai lá e bagunça tudo, assim, mistura todas as cores, toda vez. E ela diz, ai meu Deus, ele veio aqui me deixar nervosa. A gente gosta de provocar uma sensação nova, assim, né? Tem que dar uma mudança mesmo. A Gabi é engraçado porque é um exemplo cômico que a gente tem com isso. A Gabi também, e também, assim, é uma grande parceira aqui do estúdio. Assim. A Gabi é nossa contadora, né, a nossa cliente, a gente já fez projeto para o escritório, a gente já fez projeto para casa, para o quarto dos filhos, a gente fez projeto para a cozinha. Ela tem uma outra empresa também que ela presta para a gente uma consultoria empresarial. Essa é parceira da vida também. Ela está dizendo que Marcelo, suas visitas são terror. Exatamente. Meu terror. Também Agora, te amo, Gabi. O Marcelo comentou uma coisa que me deixou curiosa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Bom, eu posso fazer um projeto só num ambiente, né? Eu acho que obviamente vocês fazem, mas assim, quando eu quero começar essa mudança, o que vocês acham assim que é o mais interessante? Por onde eu começo? Eu não tenho como fazer minha casa inteira. Mas o que não fica desconexo, eu mudar só o quarto e o resto da casa fica... Não é estranho isso ou faz sentido? Eu diria que faz sentido, né? E faz sentido também, isso é uma resposta que eu responderia com uma pergunta. Por onde que faz mais sentido para ti a gente começar essa mudança? Vai depender dos teus hábitos, vai depender do que tu precisa, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer um projeto para um cliente onde surgiu uma demanda que ele tem um dormitório, que ele tem 2 filhos, vai receber um terceiro filho. Beleza, vamos mudar esse quarto para receber esse terceiro filho. Ou não, eu quero só melhorar a minha casa. E eu cozinho bastante, eu quero só fazer o projeto da cozinha. Beleza, vamos fazer isso. Claro que aí tem um outro caso, que é o cliente que diz, olha, eu quero fazer o projeto, mas eu não vou ter recurso financeiro para fazer tudo de uma vez só. Aí, o que a gente sugere para o cliente, né? Para que tudo tenha uma mesma linguagem, uma mesma comunicação, né? A gente faz o projeto de uma vez só, de todo o conjunto, né? E aí o cliente pode fazer a execução, né? No momento que a coisa for viável para ele, né? É um pouco como a gente é com a gente, né? Talvez até com o nosso próprio corpo. Às vezes a gente quer uma mudança drástica, mas não tem como fazer uma mudança drástica em tudo ao mesmo tempo. Tu começa por uma parte. É um exercício primeiro, ou é a nutrição primeiro, ou é a mente cortar o primeiro, cabelo. ou é o cortar o cabelo primeiro, ou é um pouco disso, se for fazer o afeto relacionado à casa. Que legal. Eu acho que eu sempre começo pelo cabelo. Boa. O pessoal do All Brother entrou. Eles são clientes de vocês, não? Do Brother? É. Não são nossos clientes. Gostaria que fosse até. Pois então, olha que coincidência. Bem-vindos! Foi deles que a gente, no último dia, no encerramento do nosso projeto, a gente mandou um café pro pessoal, pra Thay e pro Marcelo. Mandamos Excelente. um café
que Maravilhoso. era do All Brother. E agora eles estão aqui na nossa live, gente. Olha só. Que legal! Opa! Mas eu vou dizer que eu me tornei cliente deles, porque depois daquilo eu já fui, teve uma reunião na Gabi, que eu pedi coisas da All Brother, eu já fui lá com a Karine, minha esposa, nós já fomos lá tomar um café agora, esse último final de semana. Mas eu só queria voltar rapidinho para a pergunta que a Bi fez, que foi muito bacana, do projeto, por um ambiente ou por outro. Mas eu queria saber a opinião da Thay, porque a gente já conversou de tanta coisa, mas sobre esse ponto especificamente a gente não conversou ainda. Então, eu acho que tu falou que a gente oferece de fazer o projeto do todo, mas nem sempre é assim que a gente atua, né? A gente tem atualmente um casal de clientes que a gente está fazendo para eles os banheiros e a suíte e eles já estão assim, nossa, a gente já está juntando ideias do que a gente quer conversar com vocês daqui a pouco para fazer a sala. Então, a tua mãe, Marcelo, a tua mãe é uma pessoa que muda ambiente por ambiente, a gente não pensa no conjunto de uma vez só, mas eu acho que isso também é legal, porque também é uma outra forma de trabalhar, que a pessoa pode, inclusive, ir mudando ao longo do processo e, enfim, evoluindo e mudando opiniões, ganhar mais um membro na família. Tem tantas alternativas, né, de como ela pode mudar ao longo do processo, que às vezes fazer o projeto todo lá no início acaba ficando ultrapassado, mas ultrapassado é uma palavra pesada, não é bem essa palavra que eu queria usar. Então, eu acho bacana também esse outro formato que a gente faz às vezes, e depende muito de cada cliente. Tem cliente que quer fazer, não, eu quero pensar o projeto inteiro junto, ele tem que estar conectado, e tem clientes até que dizem, olha, a gente não quer pensar tudo agora, não tem grana, não tem tempo, não tem cabeça para pensar tudo junto, mas quando procuram a gente de novo, aí, bom, a gente quer que o novo ambiente converse com aquele que a gente já fez. Não necessariamente seja igual, não o mesmo estilo, assim, mas pelo menos que as coisas casem. E é uma coisa é uma das dos nossos desafios preferidos, essa mistura de estilos que acaba, às vezes, surgindo de um cliente, assim, que naquele quiz que a gente falou, acontece muito. A gente mostra para as pessoas imagens de diferentes estilos arquitetônicos, mas sem dar o nome do estilo. A gente não diz o nome, a gente só mostra uma foto do ambiente. E é muito engraçado, porque às vezes a pessoa gosta de coisas super clássicas e super industriais ao mesmo tempo. Então é justamente esse tipo de desafio que a gente gosta, de casar estilos que na teoria não tem nada a ver um com o outro, mas que sim, eles podem ser relacionados. E é justamente, eu acho que nessa junção que a gente acaba acertando de fazer o projeto ter a cara daquele cliente. Porque não é todo mundo que gosta de clássico que vai gostar também do industrial. É uma coisa muito íntima e muito pessoal de cada um juntar estilos diferentes. E o importante, na verdade, não seria exatamente o fazer tudo junto, mas é que as coisas estejam em harmonia umas com as outras, porque a gente não é 100% uniforme, a gente tem jeitos diferentes. Então, eu queria só completar, na verdade, porque a gente já faz isso, o Marcelo só não citou isso na resposta dele. Para quem diz assim, olha, nunca tive uma experiência com arquiteto antes, não sei como é que é, a pessoa está com receio, uma sugestão, olha, de repente fazer um projeto só de um ambiente, para entender como é que é todo o processo, entender como é que é toda a experiência, né? E, enfim, ver se a pessoa, como é que ela se sente com isso, né? A gente vai estar junto aqui até as 9, é isso? Isso. Tá, então só para ver se tinha tempo para mais perguntas. Tem mais perguntas e tem também um pouco do que é o resultado, né, gente? Para quem está aqui acompanhando, a gente poder mostrar um pouco mais do resultado aqui, um pouco mais do que é esse aconchego para ficar. Acho que o Marcelo e a Thay traduzem já em palavras algumas coisas, mas há aqui um misto de sentimentos, eu diria, quando a gente olha para o que vocês estão enxergando aqui na tela. Criar memórias nos espaços. Criar memórias nos espaços. E aí acho que vem um pouco disso também do Marcelo e da Thay, que é esse criar memórias nos espaços. Mais do que memórias, é histórias, né? E aí começa a vir esse afeto, essa coisa de editar a tua vida. Tu edita a tua vida no ambiente que tu vive. E quando tu edita a vida no ambiente que tu vive, tu cria mais afeto.
Talvez afetos que tu não estava vivendo até fazer aquelas mudanças. Mudanças essas que tu vai sentir vontade de ficar e saudade de voltar. Como é a fala do Marcelo, é a fala da Thay, vem deles isso. Então, esse aconchego criado nos espaços é algo para ficar. É o que eles traduzem nos projetos e no que a gente pode identificar como parte da Studio Up. A Studio Up é essa que agora é isso, é interiores para ficar. A Studio Up é essa que ela pode ser versátil, ela pode mudar, mas ela é interior para ficar, ela é aconchego para ficar. Ela tá ali e ao mesmo tempo ela pode alterar só um ambiente, só uma partezinha na sua cor, como ela pode alterar toda uma casa, todo um apartamento, todo um escritório. Então, quando a gente entende isso e se traduz isso em conceito do Marcelo e da Thay e de todas as pessoas que fazem parte da Studio Up como clientes, fornecedores, é um pouco disso. É esse escutar ativamente, é estar próximo, é ter essa vontade de ficar perto no ambiente e das pessoas que construíram aquele ambiente. É de colocar o cachorro ali, vivendo naquele ambiente para ficar. É definitivamente um aconchego para ficar. E eu tenho certeza que quem for tomar um café com eles na Studio Up vai carregar isso daqui para frente. Esse aconchego para ficar pelo afeto, pela relação humana, mais do que o projeto. Então, se vocês que ainda não conheciam e que estão agora em primeira mão se ambientando na Studio Up, essa é a nova Studio Up. A gente é interior de quem a gente quer ser, de vibrar e trocar de cor. A gente troca e a gente ao mesmo tempo sente vontade de ficar. Gosta de ficar e saudade de voltar daquele ambiente. É um pouco disso, é um pouco dessa mistura do aconchego, do lar, do ambiente para ficar, do cuidado para manter e ao mesmo tempo carregar mudanças tão significativas no lar. E que essa autenticidade que a Studio Up tem na essência dela, e eu sei que aqui está um pouco estourado, vamos ver se eu consigo melhorar aqui, é uma autenticidade que envolve, que é moderna, que é estilosa, que é livre, que não regula pelo preconceito, regula pela autenticidade, regula por quem é e quem quer ser a partir dos seus espaços. Então, a gente convida vocês a conhecerem e ficarem aqui na Studio Up. Ficarem e trocarem e mudarem e viverem um pouco mais desse ambiente para ficar, desse aconchego para ficar, dessa saudade que dá vontade de voltar. Essa é a Studio Up, né, gente? É um cisco isso aí. Aqui. Até caiu aqui. Vai travar o Instagram de novo. Vai travar. Não, eu queria abrir um parênteses. Muito rápido aqui para dar os parabéns pro trabalho de vocês, que realmente é fantástico. Assim, a gente gosta de falar isso porque a gente vive fazendo projetos para as pessoas, né? E como a gente falou lá no começo, foi muito legal a gente se entregar para um projeto assim. Eu falo por mim particularmente, há muitos anos atrás, lá em 2013, começou a ideia da Studio Up e enfim, eu montei o negócio mesmo em 2015, né, passou por algumas transições, depois a Thay entrou e está aí hoje. Não tem como falar da parceria que a gente tem hoje, é uma grande amiga, além de uma parceiraça profissional, mas esse trabalho que vocês desenvolveram para nós realmente foi assim, uma redescoberta, assim, parece clichê falar redescoberta, né? Mas é exatamente isso, essas palavras que o Landa acabou de usar e que tanto o Rafa quanto a Bianca trouxeram nas nossas reuniões, acenderam mais ainda a chama do que é a essência da Studio Up, do que a gente busca fazer para os nossos clientes. Eu queria realmente dar os parabéns para vocês. Landa, pode mostrar o teu rosto aí agora, que eu estou fazendo a propaganda de vocês mesmos, cara, na área da Studio Up. Não, o trabalho de vocês realmente foi fantástico. Meus parabéns, assim, foi assim, perfeito. Não mudaria nada. Eu vou confessar uma coisa, chegou um momento do processo em que eu perguntei para mim mesma se eu podia contratar vocês para me
fazer um rebranding de eu mesma, assim. Eu achei tão legal o processo, eu achei tão íntimo e ao mesmo tempo tão acolhedor também, que eu pensei, nossa, eu acho que eu preciso me reconhecer, me redescobrir aqui. Será que eles fazem uma coisa pessoal também ou é só pra marca? Mas eu preciso dizer uma coisa, gente, que eu e o Rafa, nós somos parceiros nessa jornada, assim, nesses trabalhos. Mas muito, assim, grande parte disso tudo é do Rafa, porque ele é assim, né? Ele é uma pessoa que conecta com as outras, ele consegue extrair muito de vocês. Eu, às vezes, por muitas vezes, eu sou mais racional. E isso, em alguns momentos, a racionalidade, né, Thay? Acho que a Thay também é um pouco assim, racionalidade. Eu tava aqui pensando que o Marcelo é o Rafa da Studio Up. Então, nem sempre com racionalidade a gente consegue extrair a essência da pessoa. Então, eu acho que o mérito é muito do Rafa também, de ser, assim, essa pessoa mais profunda e com uma escuta muito atenta para conseguir extrair a essência de vocês. Assim. Foi um processo incrível, né, Rafa? A gente acho que é um gravador, né? A gente liga o gravador, escuta e depois tenta traduzir. Eu acho que é um pouco disso. Porque houve um processo depois da fala de vocês. A gente se encontrou aqui, para quem está acompanhando a gente se encontrou 9 vezes. 9 vezes, 9 encontros. Nem pareceu que foi tanto. Foram 9 momentos que a gente conversou. E desses 9 momentos, depois que a gente encerrava, muitas vezes a Bianca e eu trocávamos figuras. E essa troca, né, ela é tão rica quanto o momento com vocês. E acho que essa junção, Bianca, Rafa, considere feito, e a entrega, como vocês mesmos falam dos clientes de vocês se doaram, é o que dá o resultado. É um conjunto de coisinhas que vão maquinando. Fecha o quebra-cabeça, né? Fecha. Ou desmonta e monta outro também. Todo mundo se doando um pouquinho. Todo mundo se doando negócio, um pouquinho. Né? É isso aí. Pra gente encerrar, eu posso só falar que eu aprendi, uma das várias coisas que eu aprendi com vocês foi uma definição linda da palavra aconchego, que veio muito para esse branding, que eu acho que muito do que as pessoas, todo mundo quer na sua casa. E tu não sabe muito bem falar, né? O que é esse aconchego? Agora tá friozinho, é isso que é o aconchego, é o quentinho. E aí vocês trouxeram, em alguns momentos nas reuniões, uma definição de aconchego que veio muito para isso que o Rafa mostrou. Que é um lugar onde as pessoas têm vontade de ficar e sentem saudade de voltar. Isso é aconchego, é isso que vocês querem promover e fazer na casa das pessoas. Que elas sintam vontade de ficar e saudade de voltar. Esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive com vocês durante todo esse processo. Eu acho que esse lugar que a gente gosta de voltar e que a gente tem saudades de ficar, que a gente, na verdade, gosta de ficar e tem saudades, quer voltar também, né? Eu acho que esse lugar não necessariamente é um lugar físico. Às vezes esse lugar é uma pessoa, é uma avó, é um amigo, é um companheiro. Parte do que a gente tenta fazer quando a gente diz que a gente mostra, a gente coloca um pouco da pessoa na casa, é justamente isso, é fazer com que a casa deixe de ser um espaço só físico, onde a pessoa dorme e se protege do frio, e passe a ser um lugar que traz para ela as memórias dela e os confortos dela, né? Então, eu só queria complementar que não necessariamente o aconchego é um espaço físico. Apesar de ser um lugar que a gente gosta de voltar, não necessariamente é um lugar físico isso. Na verdade, acho que é também uma essência. É fazer com que não seja só uma casa, né, mas seja um lar. Fazer com que tenha história, tenha sentimento ali. Teve um projeto que a gente fez, não faz muito tempo, numa mostra de arquitetura, que era o projeto era um home office. E muito engraçado que foi pouco antes de começar toda essa função de pandemia. E todo mundo precisar de home office. E o que a gente mostrou naquele projeto era exatamente um home office que tinha uma cara de lar, né? E a gente falou, olha, não interessa se é um home office, se é um espaço dentro de casa ou se é um escritório na rua, numa sala. O importante é que esse ambiente seja um ambiente acolhedor, seja um ambiente aconchegante. Tenha um pouco de cara de lar.
A gente dizia que o home office não é trazer o escritório para dentro de casa, mas é trazer a casa para dentro do escritório. Para tornar o escritório um lugar menos profissional, no sentido de ser menos burocrático, menos duro, engessado, frio. E ter um lugar mais quentinho, mais aconchegante. Menos hotel e mais casa de vó, assim. Tipo exatamente, exatamente. Isso aí. E casa de vó é uma coisa que muda de mim para ti, né, Rafa? Cada um tem uma casa de vó diferente, então isso é legal. Construído, né? Afetuosamente na cabeça. Bom, agora sim, eu acho que a gente já está extrapolando no tempo. Estouramos. Eu já estou com medo que a qualquer momento vocês venham cortando, então eu só queria terminar deixando... Bom, para vocês eu já deixei um agradecimento gigante, né? Mas eu queria deixar um agradecimento de novo, de coração cheio, para todo mundo que dispôs aí do seu tempinho numa quinta-feira à noite para nos assistir, para nos escutar, para saber um pouco mais desse momento que realmente é muito, muito, muito importante para nós e particularmente para mim é um momento, é um marco. Queria agradecer também todo mundo que dispôs do tempo, vocês que dispuseram de muito tempo com a gente também. E agradecer os clientes que confiaram também, né, no processo, confiaram na gente, entregaram para a gente o lar, entregaram um pouco da sua história, um pouco das suas finanças, então a gente também agradece, que fazem parte disso. E assim ajudaram a construir a nossa história também, né? Exatamente. E queria também reforçar que o Rafa mostrou ali na apresentação a questão do aconchego e do café. E se tem uma coisa que a gente gosta é de receber as pessoas com um cafezinho novinho. Então, tá todo mundo convidado, por favor. A Studio Up é a casa de vocês também. Então, fiquem sempre à vontade para entrar em contato antes, só para garantir que a gente não tá na obra, a gente tá ali, né? E para não dar aglomeração, né? Passar... Vamos marcar a hora. Verdade, é verdade. E para passar um café novinho, né? Na verdade, essa questão do convite do café é uma coisa de outras épocas, né? Nesse exato momento. Talvez tenha que ser um café virtual mesmo, mas a gente adora jogar um papo fora também. É verdade. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Bi. Obrigada, gente. Bi. Obrigada. Obrigada. Boa. Obrigado, Thay. Valeu, obrigado, gente. Marcelo. E a gente se despede aqui, então, né? Dessa conversa. Essa conversa que fica, assim, registrada. Até o Éder perguntou se ia ficar gravado. Fica gravado. Vai estar disponível. Que maravilha. E é muito bom a gente dar um tchauzinho aqui, um até logo, curtindo o nosso Acceptable in the 80s para dar esse até a próxima. A gente se encontra. Valeu, pessoal. Muito obrigado por tudo. Obrigada. Gente, boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.